pegam as informações em atraso, ok? Eu sou Rafael, todo mundo me conhece aí no meio do futebol do meu apelido, Tim. Então, não se acanhem em me chamar pelo apelido. Às vezes vocês vão me chamar de Rafael e eu vou achar que nem é comigo. Tá? O pessoal que está chegando agora, os atletas, peguem essas folhas aqui para vocês preencherem. Quem veio só como representante de atleta, preenche só a parte de dados pessoais. Os atletas preenchem também a parte de questionário, tá? Vamos ao que nos interessa. Do que nós estamos falando aqui? O que é esse projeto de handball Praia Clube em parceria com a UFA? E esse nome ali, Praia Barra UFA, ele deve ser preservado para os nossos compromissos, sempre que for um compromisso clubista. E compromisso clubista eu falo Campeonato Mineiro, Copas regionais aqui, Campeonato Brasileiro, à medida que a gente for chegando a essas etapas, né? Daí, quando for jogos escolares, se a gente tiver uma escola só para quem a gente for representar, nós vamos jogar com o nome da escola, Barra Praia, Barra UFA. Quando é universitário, esse nome inverte, vira UFO Barra Praia Clube, certo? Isso é uma imposição lá da competição. No campeonato universitário, o nome principal é o da universidade, não impede de ter parceiro. Qual que é o nosso objetivo aqui, né, de montar essas equipes? Então, além de retomar a modalidade handball, né, que a gente teve aí 2022, 23, 24, com bons resultados, chegou a ter umas categorias de base trabalhando lá, mais o feminino, né, fruto de um trabalho que já tinha lá no clube, e aí alterou um pouco de comissão técnica, alterou um pouco de maneira de trabalhar. Infelizmente não houve uma sequência. Mas assim que foi encerrado o ciclo lá do ano passado, né, que pegou muita gente de surpresa, nós aqui da universidade, nós que vivemos do handball, e algumas pessoas de dentro do clube que se solidarizaram ou que são entusiastas do esporte, falaram assim, não vamos deixar isso acabar. E acreditem, desde aquele dia da notícia, nós estamos dia após dia tentando fazer que isso não acabasse. Então, infelizmente veio com um delay de tempo aí, mas a gente quer retomar. E aí a parceria ela passou a ser essencial, porque um dos motivos pelos quais o handball foi encerrado é porque houve aquele problema lá dos ginásios, foi um prejuízo muito grande para o clube, um ginásio muito grande que veio abaixo com as chuvas, foi um prejuízo aí na casa de 28 a 30 milhões para reconstruir tudo, e aí tiveram que enxugar de tudo que é lugar, e acreditem, o handball não foi privilegiado não, outras modalidades também foram encerradas lá. Algumas delas vão retomar também a partir dessa parceria aqui, mas nós vamos falar especialmente do handball. Por que é essencial essa parceria? A grande dificuldade lá é o espaço físico, e a universidade possui espaço físico. E o que eles lá no clube têm de facilidade, que é custeio de materiais, de mão de obra da comissão técnica, logística das equipes para ir nas competições, é a parte onde a UFO tem um pouco de dificuldade. Então, pessoal, vamos unir o que nós dois temos de melhor, a estrutura logística dele com o espaço físico nosso, e vamos fazer um ganha-ganha. Aí a gente faz o projeto acontecer novamente. Okay? Então, e aí viemos então com uma proposta diferente do que era lá. Lá só tinha uma iniciação esportiva que começou a ter algo de desempenho, mas de fato, se tem alguma menina aqui que treinava, eu acho que elas foram em uma ou duas competições no máximo, e cessou por aí também.
Então não tinha um caráter formativo, não tinha um caráter de sequência. E essa retomada aqui, ela já começa com esse caráter da sequência. Não haverá, por enquanto, um grande investimento no sentido de trazer uma equipe muito robusta, igual nós tivemos no handebol masculino, né, nos anos de 22, 23, 24, mas é uma retomada para que cheguemos nisso. Mas que cheguemos nisso, nós vamos sim, em algum momento, contratar alguns atletas, vamos em alguma competição desse nível que o clube já estava acostumado, mas nós vamos chegar lá, nós não vamos chegando por lá, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje está sendo formar atletas na modalidade de handebol, das categorias cadete ou adulto. E por que eu estou falando de formar? Ora, formar deveria ser só lá na base, mas não. A gente pega, vou falar da realidade da UF, escolas diferentes. Nós temos gente vindo de vários lugares para estudar aqui na UF, que é lá no júnior e adulto, e a gente acaba por ter que fazer algo de formação, porque no Nordeste a gente tem muito jogo 1 contra 1, no Sul a gente tem muito tático, no Norte a gente tem um embate muito físico, e quando chega aqui a gente tem que reformar muito atleta. Então, por isso eu tratei aqui como uma formação em várias categorias. E nós vamos desenvolver as equipes que a gente formar, né, para participar das competições que eu falei agora há pouco. Nós vamos ter campeonato mineiro, Copa Sudeste, campeonato brasileiro de clubes, mas nós vamos ter também os jogos escolares de Minas e classificando brasileiros. Nós vamos ter os jogos universitários de Minas se classificavam para o brasileiro, e pode ser que haja a participação dessas equipes em algumas competições regionais. Para quem é aí do meio do handebol, nós temos aqui pertinho, por exemplo, a Nápoles, que é uma Copa boa de se jogar e que é possível. Tivemos esse ano aí uma Supercopa. À medida que a gente for chegando em resultados bons, a gente consegue uma vaga para essa Supercopa. Então, a gente vai ter um calendário razoável. Os campeonatos, então, em nível estadual, em nível regional, em nível nacional, escolar, universitário, clubista, e com o objetivo de chegar lá na Liga Nacional novamente. Se isso vai acontecer já em 2026, nós ainda não sabemos. Hoje, nós não temos recurso para isso. Mas o mundo da competição esportiva é assim: você galga um espaço ao sol e quando você estiver iluminado, você dá um passo adiante. Então, nós vamos ter que disputar algo e assim ir conseguindo as vagas lá nos campeonatos de alto nível. A intenção é chegar lá o quanto antes, mas esse quanto é 1 ano, 2, 3, vamos fazer de tudo para que seja mais rápido, tá? Mas não há uma promessa, um compromisso exato de que isso acontecerá em 2026. Nós vamos trabalhar para isso. Como que será possível a gente fazer tudo isso? Eu abordei aqui, o acordo de cooperação técnica entre as instituições é fundamental. O clube não tem espaço, a universidade não tem logística, recursos para a logística, ou melhor dizendo, recurso até tem, mas é uma burocracia muito grande que o clube consegue passar por isso melhor, e é por isso da parceria. A gente usa o que um e outro tem de falha, mas a falha dos dois não é a mesma, então a gente consegue suprir um ao outro para tirar o que pode ser tirado de melhor para todo mundo. Então a gente vai ter recursos próprios do Praia, recursos próprios da UF, vamos ter captação de recursos por leis de incentivo já aprovadas em nome do clube, e nós vamos ter a possibilidade de umas verbas específicas através da UF, que vem do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, por exemplo, não só do Ministério do Esporte ou de leis de incentivo ao esporte, como é no clube. Porque como nós estamos aqui na universidade, o nosso projeto ele entra dentro da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e ele é feito para saúde pública,
Então eu consigo falar que eu vou fazer um trabalho de preparação física com esse nicho de população e justificar que eles têm que mandar uma verba, porque aí eu boto 100 atletas e mais 100 pessoas da comunidade. Não, ó, eu vou cuidar da saúde dos meus 100 atletas, mas eu vou cuidar do pai e da mãe desses cidadãos aqui. Então a verba vem por outro caminho. Então a gente tem isso aí. E pode ter por patrocinadores tanto da lei de incentivo, mas também como doação direta, que é um meio legal de patrocínio. Ou seja, alguém que não está buscando nenhum tipo de isenção, pode vir aqui, eu quero só divulgar minha marca. Vamos patrocinar isso aqui? Vamos, isso também será possível. E é isso que vai viabilizar o nosso trabalho. A estrutura que hoje nós temos é espaço físico, material esportivo, e esse material não é o que nós todos desejaríamos. O que eu gostaria de oferecer seria uma mala com 3 uniformes de jogo, 3 uniformes de treino, um uniforme de viagem, um agasalho e mais um monte de coisas, tá? Hoje nós estamos mais focados em oferecer o material do treino lá em quadra, do treino físico, disponibilizar um espaço mais adequado, e talvez esse uniforme de treino principalmente vai vir em um segundo momento, em um segundo plano. Agora fala assim, não, semana que vem nós vamos numa competição, vocês têm que preocupar com o uniforme? Não. Para a competição a gente tem desde o primeiro momento o apoio logístico, transporte, alimentação, inscrição de competição, taxas de arbitragem, tudo isso é sobre nossa responsabilidade. Hospedagem, e aí hospedagem, a gente tem um padrão ouro, que é hotel, a gente tem alojamentos de algumas competições, que tem alojamento com cama, alojamento com colchão, e tem outras competições que só oferecem uma escola para você levar colchão, roupa de cama e dormir lá. E talvez eu acho que nós vamos ter que usufruir desses 3 ambientes, conforme a competição que vamos. Exemplo, quando a gente vai nos jogos escolares ou jogos universitários de Minas, é escola. Quando a gente classifica e vai para os brasileiros, é hotel. Na parte clubista, tem competições específicas que oferecem alojamentos com as instalações prontas, outros não. Então, vai ter momentos que a gente vai ficar em hotel? Vai, não são em todos, tá? Mas alimentação, transporte, taxas, isso vai ser esse apoio logístico que a gente vai poder oferecer e vocês vão poder contar com isso. Durante as competições também, existe aqui como uma política da UF e também do Praia, que é de fazer um seguro para os atletas. Então, no mês da competição, o atleta é segurado. Ele é um seguro de uma empresa terceirizada lá de São Paulo e é um seguro de reembolso. A gente faz lá uma cota, por exemplo, aqui na UFA a gente adota a cota mais barata, é uma cota de R$10 por pessoa que a gente paga, e em casos de lesão, cirurgia, tratamento médico, isso dá uma cobertura de até R$5.000 para reembolso, ou em casos mais extremos, uma indenização de até R$40.000. E por que eu estou falando reembolso? Quero que fique bem claro. Você vai lá, faz o seu tratamento, paga, pega a nota fiscal e abre um protocolo de sinistro, e aí eles vão reembolsar, vão analisar seu documento e vão reembolsar até esses valores que eu falei. Tá certo? Eu já tenho convênio. Nada impede de você tratar pelo convênio e pedir o reembolso ainda assim. Tá? Quem não tem o convênio, eu acho que o seguro é melhor do que não ter nada. Eu acho que o seguro é bem seguro. Vou dar uma pausa aqui. O pessoal que chegou depois que eu comecei, tem um questionário aqui para vocês responderem. Quem é atleta pega e responde tudo. Quem veio só como representante,
pega aqui e preenche dados pessoais, deixa que depois o atleta preenche a parte de questionário. Tem umas canetas voando por aí. Quem já preencheu vai devolvendo folha e caneta aqui para os outros pegarem, tá? Fazendo favor. Vou dar uma pausa só para vocês fazerem essa. Como é que vai funcionar a distribuição de vagas, né? Nós pretendemos já começar com esse número cheio. A intenção da seletiva é de que a gente tenha uma turma razoavelmente numerosa, 25 masculino e 25 feminino para cada categoria, sendo cadete com 25 vagas para cada, juvenil com 25 vagas para cada e júnior e adulto juntos com 25 vagas para cada gênero. Por que júnior e adulto vai juntar aqui? Ao pé da letra, gente, júnior já é adulto. Só para fins de competição, e algumas delas, existe a categoria júnior. E aqui é toda uma questão, logística, horário, quantidade, então, enfim. No final das contas, eu tenho um público muito restrito de atletas de 19, 20, 21, que eu vou retirar para uma competição júnior, mas, a grosso modo, todos eles vão jogar os campeonatos adultos. Então, meio que não justifica tanto investimento para eu ter duas equipes que no final das contas vão jogar em 80% do seu tempo a mesma competição, até porque nós não vamos levar duas equipes numa mesma competição. Então o número é restrito um pouco por causa disso, certo? Nas categorias cadete e juvenil, e aí quando eu falo juvenil é especialmente até os meninos e meninas que têm 17 anos, isso é idade escolar, né? Precisamos ir todo mundo para a mesma escola? Não é obrigatório. Se chegar uma escola outro dia, porque hoje nós não temos isso ainda, tá? Não temos. Se chegar uma escola aqui e falar assim, olha, eu vou oferecer uma bolsa de estudo para os seus 50 atletas, leva todo mundo para lá e vamos jogar os jogos escolares pela minha escola. Isso será possível, os senhores responsáveis serão consultados sobre se o seu filho vai para essa escola ou não. Eu vou expor aqui, gente, chegou o convite da escola X, ela vai dar bolsa, você acha viável o seu filho ir para lá, estudar, para disputar o campeonato junto? Se não for, o pai fizer uma escolha, o pai, a mãe, o responsável, enfim, falar, não quero que meu filho troque de escola, não é uma troca obrigatória. Isso não prejudicará o seu filho, sua filha, o seu sobrinho, enfim, na permanência das equipes, certo? Não tem obrigatoriedade de estar todo mundo na mesma escola. No júnior e adulto, é obrigatório ser aluno da UF? Não é obrigatório ser aluno da UF. Mas aí eu vou falar de um ensejo meu, mas da UFO, e também o Praia abraçou essa ideia. Poxa, nós temos uma universidade que não é ruim. Ela é uma boa universidade. Porque, vou falar um termo chulo, se a nossa universidade fosse mequetrefe, eu me sentiria até desconfortável de impor que vocês viessem todos para a UF. Mas não, a nossa universidade é uma boa universidade. Eu acho que não é um mau negócio vir se formar aqui, até porque, para além do esporte, nós temos uma educação razoável, pós-graduações razoáveis e outras até boas e muito boas, conceituadas, reconhecidas. Então, é obrigatório? Não, mas nós vamos fazer convite para vocês virem para a UF o tempo inteiro. Por quê? Uma das nossas competições, aliás, duas das nossas competições são em caráter universitário, que é o JUMBS, Jogos Universitários Mineiros, e o JUBS, que é o brasileiro. Alguém dos meninos mais novos já foi no JEPS, vê que lá é uma estrutura totalmente diferente. Sabe essas coisas que vocês verem de Olimpíada, de Sul-Americano, de coisa que vocês verem na TV, seja ela qual for o canal? Lá no JEPS tem essa estrutura, lá no JUBS tem a estrutura. Nós temos agora um JUBS só das modalidades de praia, que é um campeonato secundário que de repente a gente pode ir lá. Ano passado a gente foi, por exemplo. Esse ano eu tenho a vaga, mas não tenho o
dinheiro das passagens, porque em João Pessoa, R$2.000 por atleta e eu não tenho como pagar para os meus atletas ir lá. Não posso exigir que eles comprem a passagem do próprio bolso, e até agora, o campeonato é dia 31 de agosto, e até agora não apareceu um bom samaritano para bancar isso não. Mas nós pretendemos criar a logística para que seja possível. Depois eu vou mostrar um vídeo que quem quiser depois busca, está no Instagram, é o Arthur Nori, o cara da ginástica. Ele foi no Universiade, inclusive a Universiade, que é a Olimpíada Universitária Mundial. Está acontecendo agora, nós temos equipes brasileiras medalhistas, nós temos uma equipe, eu acho que é do basquete ou do vôlei, não sei, que está classificada para jogar as finais. Então a gente tem boas equipes lá. Nós temos atletas de Uberlândia que já foram lá, né? E é onde a gente quer chegar. Porque para participar da universidade, obrigatoriamente tem que ser universitário. E nós estamos aqui dentro da universidade. E é uma estrutura daquela que você assiste na TV. Toda aquela pompa e circunstância, e é possível vocês chegarem. Existe a Olimpíada Escolar também, tá? Como que vai funcionar a divisão das nossas atividades aqui? Horários de treino, principalmente, né? Nós vamos ter treinos técnicos e táticos em quadra, e nós vamos ter treinamentos físicos e específicos. O que é físico específico? É academia, é pista de atletismo, é um recover na piscina, é um trabalho de prevenção de lesão com o pessoal da fisioterapia, é uma palestra com um psicólogo, com um nutricionista. De repente a gente tem aqui em acessão dentro da UFO uma liga de medicina esportiva, nós temos uma liga de fisioterapia esportiva, nós temos ligas acadêmicas dentro da nutrição e da psicologia que já manifestaram interesse em vir atuar aqui, né, no trabalho dessas equipes, e provavelmente isso vai acontecer. A preparação física também, nós temos um professor aqui da faculdade que se prontificou a coordenar pelo menos a parte de preparação física, então provavelmente isso vai acontecer. Isso quer dizer que todo mundo terá 6 sessões de treino por semana. São 3 treinos técnicos e táticos e 3 treinos físicos e específicos. Um adendo aí sobre o treino específico. Quem aqui, tirando Almeida, tirando você, o Pequel, que o Luiz aqui também, que foram lá no profissional, quem de vocês aqui já teve uma aula teórica sobre handebol? Onde surgiu o handebol? Quem criou? De que se alimenta? Entendeu? Nós precisamos saber disso. Alguém sabe me falar qual que é a regra número 2 do handebol? Não se assustem com essas perguntas, tá? Sabe o que é? Nós deveríamos saber, desde lá da sua primeira formação. Porque nós aqui, os mais velhos, somos motoristas. Por onde nós começamos a nossa formação como motorista? Lá na legislação. Nós precisamos saber o mínimo do que é isso para fazer isso. E é assim para tudo. Vocês que trabalham, vocês estão aqui se formando para saber o mínimo do que é isso para executar depois. E no esporte a gente negligencia, em quase todas as modalidades, em quase todas as esferas, inclusive eu nos 10 anos que já estive atuando como professor, treinador de handebol. E eu pretendo mudar isso agora, porque a gente vai ter tempo para isso. A gente quer de fato formar você para você não ter uma dificuldade dentro da quadra, porque você vai saber o que você pode fazer de acordo com a regra do seu jogo. Eu peço muito para os meus atletas, numa bola de rebote do goleiro, meus atletas de defesa invadir a área e pegar a bola. Quem acha que isso está errado? Pode levantar, não precisa ter vergonha, tá? Não precisa.
Porque se você falar que não pode, é porque ninguém te falou que isso é permitido. Você está impedindo o seu adversário pegar a bola e fazer um gol. Vai ser falta? Vai, mas a defesa no handball vive de fazer falta, senão a gente nunca defende nada. Aí vai ter as faltas permitidas e as não. Essa é uma falta permitida. E por que eu estou dando esse exemplo tão simples? E para chegar na importância que é de vocês terem aulas de conhecimento de regras, conhecimento tático, porque lá no meu treinamento eu vou falar para você fazer um 3-2-1 e você vai ficar olhando para mim e vai babar. E se a gente der pelo menos uma abordagem aqui, 40 minutos de aula teórica, você vai saber o que é 6-0, o que é 5-1, o que é 4-2, o que é 3-3, o que é variação, o que é cobertura. Porque se a gente trata desse diálogo só lá, fica muito ruim, só na prática. Então eu acho que vocês precisam entender para jogar melhor. Eu acho que assim deveria ser o caminho de uma formação de atletas, tá? Para uns vai chegar na hora certa, para outros, tantos vai chegar um pouco tardiamente. E embora eu acho até que nós estamos falando de cadete juvenil, meninos e meninas de 15 acima, essa formação, na verdade, ela deveria acontecer lá no 7. Nós vamos ter um monte de casos perdidos, ou pelo menos de um monte de pessoas que vai ter certas dificuldades em entender, e aí trazendo um pouco para a academia de dentro da universidade, né? O processo de aprendizagem para alguns aqui já está passando, e essas pessoas vão falar assim, eu não aprendo, eu não dou para essa coisa. Não, calma. Então essa formação completa vai te dar condições de jogar bem. Então eu estou falando aqui de como vai funcionar treinos técnicos e táticos. Os horários devem permanecer esses aqui, tá? Muito fiel ao que eu vou mostrar aqui. Pode ser que haja alguma alteração? Sim, mas em princípio está planejado para isso aqui. Cadetes, 15 às 17, de segunda a sexta, sábado das 9 às 11. Juvenil, 17 às 19, de segunda a sexta, sábado das 11 às 13. Júnior e adulto, 19 às 21, de segunda a sexta, 13 às 15 no sábado. Sempre assim, segunda, quarta e sexta, o feminino está na quadra, terça, quinta e sábado, o masculino está na quadra. Então são 3 dias. Nos outros 3 você vai estar fazendo físico e específico. Então só alterou aí esse quadro de que onde você vai estar, mas os horários permanecem. Qual vai ser a atividade do físico dessa semana? A gente vai ter possibilidade de usar academia, possibilidade de usar pista de atletismo, possibilidade de usar piscina, ou possibilidade de ter que fazer o condicionamento físico lá na arquibancada da quadra ou dentro dela, treinamentos específicos. E quando eu falo específico, é uma dinâmica do seu nutricionista, uma dinâmica do seu psicólogo, mas um treinamento de falhas. Você é ponta esquerda, mas não acerta o gol de jeito nenhum. Você precisa de um treino específico. Você vai ter um cara para fazer para você ou para 3 pontas ali que estão com a mesma dificuldade. Eu, quando joguei, fui pivô. Dei a boca, mas fui pivô. E, de repente, eu tenho 4 pivô aqui que não consegue segurar a bola, não gira e não faz o gol. E a gente, pivô, só existe para fazer isso. Então, eu tenho que fazer um treinamento específico para esses pivôs. Entra nesses horários extras aqui. Ok? Agora vamos partir para a parte agradável do como serão as seletivas. O que eu tenho que fazer para fazer parte disso tudo aqui? Eu vou pedir aqui, vocês vão ter uma semana ou 10 dias aí, pelo menos até dia 7 de agosto, que é o último dia da seletiva prática. Vocês vão ter esse tempo para trazer. Aliás, todo mundo aqui está no grupo lá do WhatsApp. Quem não tiver, vai me procurar, vou colocar no grupo, porque eu vou pedir um PDF do seu documento pessoal.
Para os menores de idade, eu vou enviar para vocês mostrarem para o seu responsável uma autorização, um termo de ciência de que você está aqui assinado pelos seus responsáveis. Eu não quero que você esteja compromissado com vir treinar sem que o seu responsável saiba disso, ou não saiba onde você está. Então eu vou passar, depois que acabar as seletivas, um cronograma de treinos. Seu pai, seu responsável, vai saber onde você está e que hora que você está. Seu treino é das 15 às 17, deu 20 horas, você não está em casa, seu pai vai me ligar, foi, amigão, não está aqui. Das 13 às 15 eu vou dar notícias suas, isso se você aparecer lá no meu treino. Mas os seus responsáveis têm que ter ciência de onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Para os atletas que já são maiores de idade, donos do próprio nariz, vocês vão ter algumas responsabilidades. Não que os outros não tenham, tá? Então a entrega desse documento pessoal, desse termo, no caso dos menores de idade, e de um atestado médico para a prática de aptidão física. Essencial, tá? Eu até queria que isso aqui fosse para antes da seletiva, porque nós vamos ter um teste físico, mas aí eu acabei optando pelo teste mais besta que existe, porque para não levar vocês a um extremo, para que não tenhamos problemas. Eu queria que esse atestado fosse para antes, e aí quem achar prudente fazê-lo para antes do teste físico, parabéns. Quem não, vocês têm um prazo para quando for começar os treinamentos. Não vai treinar quem não tiver atestado médico. Quem não entregou documento, quem não assinou termo de responsáveis aí, para o caso dos menores, não vai treinar. Se passou na seletiva, deu o dia certo, não chegou aqui com o documento, eu vou chamar o próximo da lista. Vocês acabaram de ver essa grade de treinamentos. 6 sessões de treino toda semana. O meu horário é das 15 às 17, a minha aula acaba 15h30. Nós vamos conversar, você vai trazer a sua grade horária, nós vamos conversar sobre os seus horários, vamos ver onde você estuda. Eu estudo lá no Jardim das Palmeiras. Vocês todos não conhecem, é um bairro que está a 25 minutos daqui. Se a sua aula acaba 3h30, se o treino é das 3 às 5, eu vou fazer 4 horas você tem que estar aqui. 4h01 você está atrasado, pode voltar da portaria. Não precisa entrar no ginásio. Por que eu estou falando sobre seriedade quanto a horários? Para quem chegou desde o começo, vocês viram que eu abordei todo mundo antes das 7, falei, vamos nos adiantando com o questionário para liberar as canetas para os que vão chegar, porque 19 eu vou começar e 19 eu comecei. O treino é das 15 às 17, 17 às 19, 19 às 21. Não tem 17 e 1. 17 e 1 já está rolando o treino. Eu vou ser rigoroso ao máximo com isso. E com o que eu não vou brigar? Não vou brigar de maneira alguma com grade horária de estudos. Então, para quem é aluno, cadê, Juvenil, está aí no ensino médio, você vai trazer, eu faço cursinho, meu cursinho, toda quarta-feira eu tenho que estar lá, mas quarta-feira é dia de treino. Tudo bem, você vai para sua aula, mas você terá um treino que eu vou criar para você fazer. Como que você vai me comprovar? Você vai fazer, tem aqui os reloginhos, o aplicativo, tem que treinar. Vou dar para minha tia fazer o treino no meu lugar e manda o gráfico para ele. E se eu vou querer saber onde você treina, jovem. Vai que um belo dia eu vou lá, mas seu treino chegou, não te vi aqui. Vai ser tchau na hora. Não tem amanhã, não tem meia chance para depois. É tchau, certo? Vai embora. Por que eu estou falando da grade horária? Nós temos aqui na UF, e principalmente lá para o júnior e adulto,
a intenção de que nós aproveitemos o maior número de alunos possível. E eu tenho um monte de alunos que tem disciplina inteira que é à noite, ou alunos de curso noturno. Aí nós vamos ter que conversar e nós vamos decidir se realmente é viável para você ter uma vida de atleta e se dá para a gente conciliar minimamente ou se não vai ter jeito. Isso aqui é uma seletiva. Ah, mas eu sou aluno, eu queria muito. Eu também queria muito. Mas se você não tiver a condição, se você não tiver o compromisso e o tempo necessário para estar aqui nos treinamentos, você não está apto para ser o atleta que você gostaria ou que nós gostaríamos que você fosse. Vamos partir aqui. Então, a entrega dos documentos pessoais é o PDF, e esse documento pessoal aí vai ser a autorização e o documento pessoal, e e o atestado de aptidão, o atestado médico, tem que ser original impresso. Se for digitalizado, tem que ser aquele que o médico emite com o QR Code. Todos vocês, meninos mais jovens aí, ou os mais velhos, vocês têm documento físico, carteira de identidade, RG, passaporte, carteira de motorista, porque vocês precisam ter. Tem competições que não aceitam digital. Então, se eu te levar daqui, uma competição lá 500 quilômetros, chegar lá, não trouxe meu documento, você vai vir no ônibus na volta. Eu não vou nem te trazer aqui. E aí, aos pais, gente, por favor, ensinem os seus filhos a carregar documento. Portar documento é o mínimo. Por N motivos, tá? Seu filho cai, bate a cabeça ali atravessando a rua e acontece alguma fatalidade, vai embora como indigente. Então, por favor, vocês que precisam portar, aprendam a ter esse costume. Não carrega só com o celular, não. Se o celular cai, quebra, acaba a bateria, você é um indigente. Você é ninguém. Portem documentos físicos, é o mínimo, tá? No nosso caso aqui da seletiva, eu vou exigir fisicamente o atestado médico. Os outros pode ser PDF. Aí eu vou conversar com vocês lá no grupo, tá? A segunda etapa que vai estar acontecendo já concomitante a essa entrega de documentos vai ser o teste de aptidão física. Esse teste de aptidão física vai acontecer nos dias 30, 31 e 1º, já semana que vem, das 17 às 19, aqui nesse campus, na pista de atletismo, para baixo do campo aqui, essa aí, das 17 às 19. Então, se chegar às 17, 18, 18 e 30, tudo bem, é um teste rápido, das 17 às 19 eu estarei lá para fazer o teste, tá certo? É um teste de aptidão mínima, é um teste de corrida e só de corrida. São só 5 minutos. Acredito, tem gente que não vai passar. Tá? Para quem é idade cadete, 15, 16, aliás, vou falar no geral, eu espero que as meninas corram 1.000 metros nesse tempo e os meninos 1.200. Para quem tem idade cadete, 15, 16, fala assim, nossa, corri 980 metros. A gente tem uma porcentagem ali, por causa da relação da idade, o nível de desempenho físico, ele é um pouco diferente. Então eu vou ter ali uns 10%, mas eu vou consultar direitinho com alguém muito mais experiente do que eu no teste físico aí, mas se eu não me engano, 10% é aceitável. Isso para 15, 16 anos, ou seja, os atletas cadetes. Tá? O teste encerra em 5 minutos. Quanto é a distância que você correu? 1.000 metros para as meninas, para 15, 16 anos, 10%. Para todos os outros, não tem 10%. Tá? Não correu,
Tá, obrigado. Depois nós vamos para uma prova de conhecimento teórico. O teste de aptidão física eu vou ser mais rígido, porque vou ser rígido e olha para quem está falando, tá? Se eu fosse fazer, provavelmente eu não ia passar. Porque eu estou bem fisicamente. Olhem todos para mim e falam assim: você vai ser o nosso próximo atleta. Mentira. Então, vocês que querem ser atleta, não sejam assim. Tá? Então, vou ser muito mais rigoroso no teste de aptidão física. O teste de conhecimento, avaliação teórica, vão ser 15 questões fechadas de múltipla escolha, A, B, C, D, com a resposta certa, e 10 questões abertas. O teste de múltipla escolha, gente, ele tem a resposta certa, ponto final, acabou. Ou você acerta ou você errou. Nas 10 questões abertas, vai ser assim, ó: cite, tarará, o que você acha de tarará. Existe uma resposta certa ou errada quando eu estou te pedindo uma opinião? Existe uma resposta que eu espero. E essas 10 questões servem para eu saber de vocês o quanto vocês sabem de handball. Isso vai nivelar o trabalho que eu vou ter depois. Então não peguem a prova e falem: meu Deus, o que eu vou fazer? Não vai ser assim, tá? Essa prova é aqui nesse mesmo auditório, dia 2, sábado, 9 horas da manhã. Tá? Até às 10 horas da manhã ninguém vai sair. Das 9 às 10 obrigatório todo mundo aqui. Porque se vai ter algum atrasadinho, ele vai ter que chegar até às 10. Se alguém saiu 10 horas da manhã e eu vou ser pontual, ninguém mais vai entrar. Outra coisa, eu vou ficar lá na porta recebendo vocês, vai ser igual dia de vestibular, dia de concurso, celular, relógio, não sei o que, brinco, cabelo solto, não vai entrar. Tá? Vai ficar lá de fora. Vocês vão entrar com você e a sua caneta. Tudo bem? Todo mundo sabendo disso? E aí eu vou corrigir essa prova. O rigor vai estar na aplicação, nem tanto na correção. Mas não façam, por favor, de qualquer jeito. Porque se você der uma resposta idiota e você passar na seletiva, aliás, ou você não vai passar, porque você foi um idiota, e aí vocês me desculpem o termo, mas não se façam de bobo, porque aí vocês vão estar me fazendo de bobo ao mesmo tempo. Né? E eu estou careca, já perdi os cabelos nessa escola aqui. Mas se por acaso você for um exímio atleta, o próximo Karabatic da história, a próxima Alexandra do Brasil aí, eu vou te tratar como um idiota. Então você faça com vontade de fazer a prova. Mostre o que você sabe, ainda que o que você sabe seja pouco. Não tem problema, eu vou estar aqui para ensinar de volta, mas não tentem dar o migué nessa parte do conhecimento teórico. Não que vocês possam dar esse migué em qualquer outro momento. E aí nós vamos para a avaliação prática. A avaliação prática vai ser 4, 5, 6 e 7. Nos dias 4 e 5, todos os femininos. 4 e 5, cadete, juvenil, júnior e adulto. Feminino, cadete e juvenil, das 15, cadete das 15 às 17, juvenil das 17 às 19, júnior e adulto 19 às 21. Os mesmos horários vocês vão ter de treino, mas esses 2 primeiros dias só feminino, dia 6 e 7 só masculino. Mesmos horários, cadete 13 das 15 às 17, juvenil 17 às 19, júnior e adulto 19 às 21, certo? Alguma dúvida até aqui? E está aqui então essa descrição. Olha, eu estou afiadinho no negócio aqui. Vocês querem tirar fotos? Aqui vai estar lá no grupo, tá? Vou mandar essa apresentação na íntegra lá no grupo, no PDF.
dessa coisa. E esse documento vai lá para o grupo, tá? Bom, teórico, perdão, eu corrijo aqui e entendi para vocês. Estou Ctrl+C, Ctrl+V. Obrigado, professor. Uma pergunta que não quer calar e muita gente já fez. Vocês perceberam isso certamente, mas eu vou reafirmar. Onde acontecerão todas as atividades? Pelo menos até 31 de dezembro, tudo vai acontecer aqui no campus FAEF, ou pelo menos em um espaço da UFO, porque provavelmente a gente vai ter alguma atividade no campus Santa Mônica, porque lá também tem um centro esportivo, com academia, enfim, tudo acontecerá na UFO. E aí umas pessoas perguntaram, tem que ser sócio do Praia? Não tem, vocês não vão ter que entrar lá. Vocês vão ganhar o sócio atleta agora até 31 de dezembro? Não. Pode ser que aconteça algumas atividades lá dentro do clube? Sim. Mas vão ser agendadas previamente. Eu vou avisar, pessoal, o treino de sexta-feira próxima não vai ser aqui, vai ser lá no Praia. Aí eu vou fazer credenciamento e essa turma específica vai treinar lá. Gente, nós vamos fazer um campeonato, vai ter 3 jogos. Esses jogos vão acontecer no clube. Eu vou avisar previamente. Mas a regra básica é, pelo menos até 31 de dezembro, não teremos nada no clube. Pode ser que permaneça assim e pode ser que mude alguma coisa. E a gente volte a poder utilizar alguns espaços do clube. Isso não é uma promessa, isso é uma intenção, tá? Não vou fazer promessas em nome nem do clube, nem da universidade. Vou dar para vocês o que nós temos de real, tá? Ganhamos o Campeonato Mineiro. Provavelmente começa ano que vem, lá em abril. De repente, o presidente do clube assistiu sua final, falou assim, nossa, esse time representou bem o Praia, vou dar a eles o sócio atleta. A gente vai praticar uma meritocracia. Tá? Mereceu? Ah, não, eu ganhei, você falou lá no dia da apresentação, do cara. Não, isso não é uma promessa, isso é uma intenção. Porque depois vai falar assim, o cara falou que se nós ganhássemos, ia ganhar o sócio atleta, a gente ganhou o campeonato e nada de sócio atleta. Então, isso não é uma promessa, é uma possibilidade, é uma vontade que nós temos. Sobre a vinda de atletas de fora, a gente teve, eu não contei aqui não, mas se a gente tem 100 atletas aqui, nós temos 150 atletas de fora que procuraram para estar participando dessa seletiva. Alguns virão fazer a prática, outros não. Nós estamos falando de uma seletiva com a intenção de ter alto rendimento, de ter resultado. E nós vamos atrás de bons atletas, independente do local que eles residem, que eles estão hoje. Por que vocês estão aqui hoje? Porque esse é um projeto dentro da cidade de Uberlândia. A universidade tem uma obrigação até de retribuir o investimento que vocês fazem aqui para dentro da universidade. Então, primeiro para vocês, a maioria de vocês, mas vai chegar gente fora? Provavelmente. Provavelmente. Espero sinceramente que não seja a maioria. E a gravação dessa reunião vai ser exposta a partir de amanhã, então vai ter atletas de fora que estão participando, estão lá no grupo, que vão assistir isso aqui e vão falar assim, cara safado, tá prometendo vaga para os caras de lá e nós estamos aqui e vamos ser prejudicados. Não, não serão. Eu vou olhar critérios técnicos, critérios físicos, do mesmo jeito que para todos que estão aqui presentes hoje.
eu tenho 25 vagas em cada categoria para cada gênero e vou escolher os 25 melhores. Vou um exemplo besta aqui, tá? Como é que é seu nome, Cláudio? Imagine que a Isabela é minha irmã. Isabela é minha irmã. Vai estar nessa equipe porque é minha irmã? Não. Se ela não for bem fisicamente, se ela não for bem tecnicamente, se ela não for bem teoricamente, no conjunto disso tudo, tchau, obrigado. Então não vamos ter apadrinhamento, não vamos ter queridinhos, não vamos ter isso aqui. Tá? Eu vou ser o mais profissional possível. Tá? Tem horas que eu vou passar a mão? Com certeza. Tem horas que eu vou ser duro? Com certeza também. Eu só sou o cara que estarei à frente da equipe. Eu vou ter comigo um auxiliar, em um momento próximo eu vou ter um preparador físico, vou ter um fisioterapeuta, mas hoje eu sou só o cara que estou à frente do trabalho. Talvez nem fique para sempre. Pode ser que surja um cérebro melhor que eu. A vaga está aqui. Então, a gente quer fazer o melhor trabalho possível, mas é para vocês que estão aspirando a ser atletas, serem atletas, e eu vou estar aqui à frente tentando passar a melhor formação possível, treinar vocês da melhor maneira possível, para que vocês cheguem no melhor resultado possível. Tá? E sem vocês não adianta eu ter toda a intenção. Eu não consigo ensinar vocês a ter compromisso, só posso compromisso com você exigir. E aí vacilou, tchau. Uma vontade, compromisso tem que ser de lá para cá, e eu vou tentar botar o máximo de conhecimento, o máximo de empenho para vocês aproveitarem e chegarem nos resultados. Ok? Mais alguma questão que talvez eu tenha esquecido? Por favor, não se acanhe. Levanta a mão, pergunta, agora é o momento. Tá? Eu falei que ia mostrar um vídeo do Nori, mas a internet me conectou aqui no computador. Eu vou enviar esse vídeo, tá aqui salvo no meu celular. Eu vou enviar no grupo. Por que eu quero enviar? Porque quando eu falo de nível estudantil, e aí a gente vem do escolar, universitário, e a gente vai fazer tudo concomitante ao clubista, mas é porque até hoje, quando a gente falava campeonato escolar, campeonato universitário, a gente meio que não dava muita bola, a gente não tinha muita proporção de como que era, não sabia. Então eu quero que vocês assistam todos depois, para vocês verem aonde o esporte estudantil pode nos levar. E a gente tem, vou citar um exemplo aqui, e eu gostaria muito que um dia o esporte brasileiro fosse isso. Tá? Nos Estados Unidos, que hoje, maior potência mundial quando se fala de Jogos Olímpicos, e aí é o campeonato profissional dos profissionais, né? Os melhores estão lá de fato, tudo começa na escola, todo mundo lá passa pelo universitário, e só as equipes profissionais fazem as suas primeiras nos campeonatos universitários. E às vezes aqui no Brasil a gente tem uma cultura de competir atleta. Quem já levou os seus filhos aí para outras peneiras, outras seletivas, e talvez vocês não tenham passado por isso, mas quando eu tentei ser atleta, eu tive isso. Ou você joga ou você estuda. E aqui nós estamos fazendo exatamente o contrário. Venha jogar e estudar, ou o contrário disso, venha estudar e jogar, porque isso aqui é possível de ser feito. Tá? Nós vamos conciliar tudo para que nem o atleta, nem o graduando ou o aluno seja prejudicado. A gente quer um ganha-ganha nisso aqui. Ok? Vou encerrar por aqui, falei demais já, e aí eu vou querer, por favor, não se acanhem nas perguntas, não existe pergunta besta, tá? Besta é não fazer a pergunta. E se eu conseguir responder, eu vou responder. Ok? Vou encerrar a apresentação. Isso aqui vai lá para o grupo, todo mundo vai ter a primeira, e é por isso que nós estamos começando agora. A nossa primeira competição, foco, é o Campeonato Mineiro do ano que vem. Esse ano já foi.
exceto do adulto, mas nós queremos começar para competir a partir de 2026. É possível que a gente faça uma competição nossa aqui esse ano ainda, onde nós vamos treinar aí uns 3 meses desse início e vamos colocar essas equipes à prova, fazer um quadrangular regional, mas nós vamos promover. Nós vamos convidar 2, 3 equipes de cada categoria, trazer para cá, mas em um caráter muito mais de teste do trabalho que está sendo feito e para ver se a gente de fato está no caminho certo ou se a gente precisa mudar alguma coisa, reajustar, para que no ano que vem a gente já chegue na primeira competição e tenha um bom resultado. Isso para todas as categorias. E aí eu vou voltar lá para aquele objetivo, é um sonho meu, que seja o meu e de tantos outros, de voltar a jogar a Liga Nacional, que é o campeonato principal da modalidade aqui no Brasil. Se a gente for bem nessa competição interna, que a gente pretende fazer ali pelo final de novembro, se a gente for bem e se isso for viável, ir na Copa Anápolis, por exemplo, que é em março, ou na Supercopa, no caso do adulto, vai que a gente consegue ir lá, politicamente conseguir uma vaga para ir lá, que também é em março. E aí eu estou falando isso para o adulto especialmente, tá? A gente vai bem no Jumes, que é os Jogos Universitários Mineiros, que é no feriado logo depois da Páscoa, para o ano que vem. A Páscoa termina no domingo, o campeonato universitário vai começar na quarta-feira e vai até o próximo domingo. Se a gente for bem nesses, fala, poxa, esse time está bem. A inscrição da Liga Nacional começa dia 2 de abril. Não, a gente tem condição. Será que vai ser possível a gente ir nesse campeonato Liga Nacional? Pode ser, não estou prometendo. Isso é um ensejo que a gente tem. Mas respondido, então o primeiro compromisso é o Campeonato Mineiro, para todas as categorias. Okay? Pode ser que tenha algo antes. No caso do adulto, aliás, o Jumes é antes do Mineiro. Mas para as bases aí, o Campeonato Mineiro é o primeiro compromisso. Para quem vai em jogos escolares, a gente tem tudo isso entremeando o nosso calendário aí. Mas como eu falei, eu vou dar um suporte para esses atletas, porque eu não sou vinculado a nenhuma escola. Então, às vezes, a gente tem 10 atletas da escola A e 6 atletas da escola B, os 2 vão jogar jogos escolares e eu não vou estar no banco de nenhuma. Eu, Rafael, não estarei no banco de nenhuma, a não ser que uma dessas equipes, dessas escolas, entrem como um patrocinador oficial desse projeto e o meu coordenador lá do Praia Clube fala, eu quero que você esteja presente nessa competição. Mas hoje eu não sou vinculado a nenhuma escola, tá certo? O meu auxiliar mas não impede que nós tenhamos atletas em outras escolas, ok? O atleta está na equipe com vocês, ele pode jogar normalmente pelas escolas. Vai jogar pelas escolas. Não vai ser um excludente do tipo, ainda que eu tenha um patrocinador oficial, uma escola, o colégio A me patrocina, mas o seu filho é do colégio B. Isso não vai ser um empecilho. Tá? Mais alguém? Sempre levamos em consideração o ano de nascimento, tá? Então é o atleta que vai fazer 15 e o que vai fazer 16 é unidade cadete. Para o ano que vem é 2011, né? 10 e 11. Quem nasceu em 2010, 2011, para o ano que vem será cadete. Então esse ano ele ainda não mas já vai participar da seletiva para isso. Tá? Nós já vamos fazer isso aqui adotando as idades do ano que vem. 2009 não vai impedir que esse jovem atleta ou essa jovem atleta faça parte dessa equipe, porque se chega aqui, mostra um desempenho muito bom, é um prodígio ou uma prodígio,
e tem condições de fazer parte, é possível que esteja. O que provavelmente eu não vou ter aqui é uma jovem atleta de 12 na equipe de 15. Mas um de 14 é possível. Um de 13, de repente eu tenho o próximo campeão do mundo aí. Mas um de 12 aí já fica muito complicado. Mas meu filho tem 12 e gostaria de vir participar. Se ele tiver aberto, pode vir. Se ele tiver condições físicas, técnicas, táticas, eu vou olhar para ele, assim como vou olhar para todos os outros. Tá? Mais alguém? Nesse momento agora, inicial, eu e meu auxiliar vamos tomar essa responsabilidade, até porque provavelmente no primeiro mês vocês vão lembrar que bola existe, só para vocês já aprenderem a falar bola. Vai ser muito mais físico, porque quem não corre não corre atrás da bola, quem não corre não corre atrás do jogador do ataque, não defende. Então, no primeiro mês nós vamos ter um caráter muito mais físico do que de treino com bola, principalmente quando a gente fala de jogo. Vai ter um específico? Vai. A gente vai. Então, nesse começo, eu e meu auxiliar vamos muito mais. Mas a gente vai ter um suporte da Faculdade de Educação Física, o professor da faculdade, que vai acompanhar a gente em alguns trabalhos. Seja ele aeróbico, anaeróbico, treinamento de força, enfim, vai ter suporte nesse sentido. Ok? Mais alguém? Surgiu uma dúvida aqui sobre a questão de horários. Ficou dividido que toda semana vai ficar fixo os horários. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, o cadete vai ser sempre o mesmo horário. Isso. Vai ser sempre os mesmos horários. Tanto para treinos técnicos e táticos, quanto para físicos específicos. E aí, quando é que isso vai mudar por algum motivo? Vamos fazer um jogo, um amistoso. Aí o amistoso depende da logística de onde estará acontecendo aquela partida. Então, talvez o seu treino costumeiramente seja às 17, mas o amistoso foi marcado às 20. Isso vai ser sempre avisado previamente. Ok? Alguém mais? Bom, eu vou encerrar por aqui então. Espero que eu tenha conseguido apresentar bem. Espero que não tenham dúvidas, né, do que aconteceu aqui, do que acontecerá. O grupo vai continuar aberto. Nós vamos poder continuar conversando por lá. Se eu demorar um pouco a responder, mas ainda assim eu vou responder, tá? Quem não preencheu esse formulário aqui, atletas, venham aqui, pega por favor, preenche. Quem veio só como responsável, pega aqui e preencha a parte de dados pessoais. Quem está com caneta ou papel